Tristeza, falta de ânimo, choro sem motivo aparente. Sintomas que podem fazer parte de um quadro de depressão. Uma doença que atinge um número cada vez maior de pessoas no mundo. O jovem que prefere não ser identificado, por pouco, não cometeu suicídio durante um período de depressão. Eu não sei o porquê eu não fiz isso. Dá nem para entender. Cometer suicídio. Exatamente. Segundo dados do Plano de Ação para a Saúde Mental, elaborado pela Organização Mundial de Saúde, nos próximos 7 anos, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo vão ser atingidas por doenças neurológicas. O número representa 1/3 de todas as doenças não transmissíveis. A principal delas será a depressão. A Organização Mundial de Saúde define a depressão como um transtorno mental comum, caracterizado pela tristeza, ausência de prazer, perda de interesse, oscilações entre os sentimentos de culpa e baixa estima, além dos transtornos do sono e do apetite. Na forma mais grave, a doença pode levar ao suicídio. Segundo especialistas, nos casos de depressão leve, os pacientes podem ser tratados sem medicamentos. O mesmo não acontece nos casos moderados ou graves, onde as pessoas precisam de medicação ou de acompanhamento psicológico. São vários os fatores que podem fazer surgir esse tipo de doença. A depressão pode atingir qualquer pessoa e ela pode ser motivada por fatores externos, pelas pressões sociais do nosso dia a dia, pela competitividade no trabalho atual, pela correria, pelo estresse, dificuldades econômicas, assim por diante, mas também por fatores genéticos, uma tendência familiar. A pessoa pode entrar em depressão por uma deficiência de neurotransmissores cerebrais. CVV, bom dia. A simples atenção de uma pessoa anônima pode ser um caminho para superar o problema. No Centro de Valorização da Vida, os voluntários recebem diariamente uma média de 15 ligações de pessoas com algum tipo de problema psicossocial. Muitos estão depressivos e em busca de ajuda. Dentro desse trabalho, o que nós fazemos é acolher a pessoa que nos procura, seja por telefone ou através do atendimento pessoal aqui no nosso posto. Essa pessoa chega cheia de problemas, dos mais variados, e às vezes só quer ser confortada, ou então, no mínimo, que alguém escute gratuitamente, tá, pelo tempo que é necessário, os seus problemas. Para falar mais sobre depressão, um dos transtornos mentais mais comuns, a gente conta agora com a participação da psicóloga Milene Martins. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Piauí Obrigada. TV, primeira edição. Bom, a gente viu aí que a depressão é só um dos problemas, uma das doenças que acometem hoje milhares de pessoas. Aliás, milhões de pessoas. São 700 milhões de pessoas acometidas dessa doença em todo o mundo. Mas existem outros transtornos mentais, né? Isso faz parte, assim, do cotidiano das pessoas hoje? Pode acometer a qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ter, em algum momento da vida, alguma situação estressora que leva a um transtorno mental. Pode ser momentâneo ou pode ser duradouro. E sempre existiu isso. Só que hoje existe um pouco mais porque nós vivemos num mundo extremamente estressor, vivemos num mundo com muitos compromissos, muitas exigências, e isso faz com que as pessoas, algumas delas, não consigam lidar bem com isso. As palavras estresse, depressão, fazem parte até do dia a dia das pessoas, né? Mas muitas pessoas usam essas palavras sem saber realmente se estão com estresse. Estou estressado, estou com depressão. Enfim, quais são os sintomas básicos, iniciais, que podem configurar o estresse, aliás, de estresse que podem configurar a depressão? O estresse faz parte na nossa vida. É um sistema natural do nosso organismo, que é, né, onde a gente estabelece alguns limites. Quando isso é prolongado, e aumenta muito as características, por exemplo, cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, pode desencadear um transtorno, que um deles pode ser a depressão, mas não necessariamente que todo estresse leva à depressão. E a depressão é um conjunto de outros sintomas, que pode ter características biológicas, por problemas neurológicos, de neurotransmissores no nosso cérebro, como pode ter problemas sociais, econômicos, financeiros. Pode dizer que, em regra, estão ligados a questões emocionais?
Pode. Geralmente, a forma como a pessoa lida com o problema. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de lidar melhor com as situações estressoras, com as dificuldades do dia a dia. Outras pessoas têm uma resistência menor, ou uma tolerância menor também em enfrentar os problemas, e isso faz com que elas enfrentem com dificuldade. Mas como reconhecer que um sintoma de tristeza não é apenas tristeza, não é apenas melancolia, é depressão, que tem que ser tratado? É a intensidade e o tempo de duração. Então, você teve uma situação que fez com que você ficasse triste. Você fica triste um dia, talvez até 2. A depressão é uma tristeza prolongada, é uma falta de ânimo e muito forte. A pessoa não tem vontade de fazer nada, né? Uma das características, um dos sintomas. Tem outros sintomas também. Falta de apetite ou muito apetite, falta de sono ou muito sono, dificuldade de concentração, irritabilidade. Então, são várias características. Mas todos nós podemos passar por tristeza, é natural a tristeza. A tristeza faz parte do nosso luto, da nossa capacidade de lidar com os problemas. Agora, com certos limites que devem ser observados para que não se chegue a uma depressão. A gente sabe que o certo é que se procure um profissional, um psicólogo, ao depender da intensidade também um psiquiatra, mas em que ações do dia a dia devem ser desempenhadas para poder barrar, impedir ou até mesmo tratar a depressão? E para tentar impedir a evolução dessa doença, porque quanto mais tarde é tratada, pior, né? Como você falou, pedir ajuda logo, né? Saber, não achar que isso você vai conseguir lidar ou enfrentar sozinha. Muitas vezes não consegue. Então, pedir ajuda não é uma sensação de incompetência, ao contrário, significa que você é forte para pedir ajuda. Porque muitas vezes as pessoas ficam envergonhadas porque a sociedade faz uma relação ainda preconceituosa em relação à depressão. Então, pedir ajuda. Outras coisas podem ajudar, você fazer uma atividade física que ajuda você a diminuir seu estresse, você cuidar da sua alimentação, você ter noites de sono. Lazer é importante. Lazer. Então, são vários fatores que em conjunto vão poder influenciar para que você tenha uma vida saudável e consiga lidar e enfrentar os problemas. Ok, muito obrigada então pela sua participação, dona Milena Martins, que é psicóloga. Obrigado, boa tarde para a senhora.